invencível, a gente está aqui, mas a gente tem poder, a gente está no topo, a gente tem dinheiro, a gente tem fama, então ninguém poderá nos tirar daqui, né? Então a soberba faz com que as pessoas pensem isso no coração, se acham grandes, se acham melhores do que os outros. Tanto é que a palavra do Senhor vai dizer que Nabucodonosor, a palavra diz que ele tem um sonho. E a Bíblia diz que, depois eu, eu tenho que lembrar a referência, mas é alguma coisa em Daniel. A palavra diz que ele se achou grande, poderoso, né? E a palavra diz que ele tem um sonho ali, ele vê uma estátua grande que subia ao céu. E a palavra diz que ele chama Daniel para interpretar o sonho. E a palavra diz que Daniel fala que era para ele se arrepender, né? E a palavra diz que passado um ano da revelação que Deus tinha dado para ele, Daniel interpretou, que falava sobre a soberba, porque ele se sentia muito glorioso, muito, né? As nações todas se curvavam diante dele, ele era uma nação poderosa, né? O rei Nabucodonosor tinha uma posição muito grande, poderosa, mas certo dia a palavra diz que ele está andando no seu palácio, ali caminhando, e ele diz: olha tudo que eu construí. Tudo isso eu construí com a minha glória, com a força do meu poder, né? A soberba no coração dele, com a força do meu poder. Tudo isso aí foi eu que fiz. Ou seja, ele estava dando a glória, todas as glórias que ele tinha, ele estava dando para ele mesmo e não para Deus. E a palavra diz que ele, ainda falando essas palavras no coração dele, né? Veio a palavra, se cumpriu, e a palavra diz que ele ficou como um animal comendo capim, né? Até que ele reconhecesse que Deus era soberano, que Deus mandava em tudo e em todos, né? Então a palavra se cumpriu ainda ele falando isso no coração, né? Então a gente vê o quanto a soberba é perigosa, né? E ele teve que reconhecer que tudo vinha de Deus. E às vezes todos os seres humanos, todas as pessoas têm que reconhecer que tudo vem de Deus. A própria palavra do Senhor vai dizer assim, que porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Nós não temos nada, irmãos. Tudo que nós temos vem de Deus. Se a gente se levanta da cama, foi Deus que permitiu. Se a gente acorda, é Deus que nos acorda. Se Deus nos dá o ar para respirar, é Deus. Se a gente comemos, é Deus que nos alimenta. Se nós nos vestimos, se nós nos calçamos, tudo é Deus que faz nas nossas vidas. O homem não tem nada se do céu não lhe for dado, diz a palavra do Senhor. Então, todos nós temos que reconhecer que tudo vem de Deus, né? Quem é rico, quem é pobre, né? Não importa a classe social, irmãos, tudo vem de Deus. O ar que respiramos vem de Deus. Então, se hoje nós estamos aqui, não é pela nossa própria força, é porque as misericórdias do Senhor se renovam dia após dia sobre as nossas vidas. O homem não tem nada se do céu não lhe for dado. Amém? E aqui a palavra diz que os edomitas habitavam nas fendas das rochas, né? Versículo 3, habitavam nas fendas das rochas, nas suas moradas, e diz no seu coração: quem me derribará em terra? Ou seja, eles se achavam poderosos, se achavam grandes, mas Deus estava vendo tudo isso, né? E Deus está vendo tudo isso, a maldade do ser humano. Deus está vendo tudo que está acontecendo no mundo, né? Cada vez mais escândalos e mais escândalos acontecendo no mundo. Mas Deus está vendo tudo isso. E vai chegar a hora que Deus vai se vingar, né? E diz assim, e diz no seu coração: quem me derribará em terra? Se te elevares como águia, e se puseres o teu ninho entre as estrelas, ali te derribarei, diz o Senhor, né? Então o Senhor está dizendo assim, ainda que eles voem como águias, que eles fiquem nos lugares mais altos, até as estrelas, se puseres o teu ninho entre as estrelas, ali te derribarei, diz o Senhor. Então não tem como se esconder do olhar de Deus, não tem como se esconder do Senhor. E o Senhor está falando, ainda que vocês façam os seus ninhos nas estrelas, lá no alto, eu vou derribar vocês.
os soberbos, os orgulhosos, os prepotentes, aqueles que confiam nas suas riquezas, aqueles que confiam no dinheiro, na fama. Tem uma passagem lá em Salmos que vai dizer assim: se eu subir ao céu, lá estás. Se eu descer, lá estás. Se eu fizer a minha cama no céu, lá tu estás também. Se eu descer ao mais profundo abismo, tu também lá estás. Irmãos, não tem como se esconder do olhar de Deus. Não tem como se esconder do olhar de Deus. Deus está vendo tudo, né? A palavra do Senhor diz que os seus olhos estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Então não tem como se esconder do olhar de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre todo lugar, estão em todos os lugares. Ele é onisciente, Ele é onipotente, então Deus vê tudo. E diz assim: se vierem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, e não te fariam os que lhe bastasse. Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam alguns cachos, como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os teus esconderijos. Todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão. Puseram-te debaixo de uma das armadilhas. Não há em Edom entendimento. Sabe? Não há entendimento em Edom. Eles não tinham entendimento, não tinham sabedoria. Porque contender contra Deus, perseguir aqueles que estão a serviço de Deus é burrice, é tolice. Porque a palavra do Senhor vai dizer assim: não maltrateis os meus ungidos, não persegui os meus profetas. Então, se levantar contra o povo de Deus, se levantar contra a igreja de Deus, irmãos, é tolice, é burrice. Porque a própria palavra do Senhor vai dizer que quando Paulo, ele pediu cartas, dizendo assim: me dá carta para que eu vá a Damasco, para prender, maltratar os cristãos. Então ele pega cartas, né? Quem conhece essa passagem vai entender bem o que eu estou querendo falar aqui. A palavra diz que ele pede carta para perseguir a igreja. E a palavra diz que Paulo, ele era tão cruel, Paulo, ele era tão ruim, que a palavra diz que ele entrava nas casas, arrastavam homens e mulheres, perseguiam, matavam, maltratavam, botavam nas cadeias. Porque Paulo, ele era perseguidor da igreja, perseguidor daqueles que estavam a serviço de Deus. A palavra diz que Paulo, ele também esteve presente quando Estevão foi apedrejado até a morte. Paulo estava lá. Então olha como Paulo era cruel. Mas a palavra diz que Paulo, no meio do caminho de Damasco, a palavra diz que veio uma luz tão forte do céu, veio uma luz tão forte. E a palavra diz que Paulo caiu cego no chão. E ele ouviu uma voz, um clarão do céu que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Senhor, como assim eu estou te perseguindo? Eu estou te perseguindo. Aí o Senhor disse: você me persegue. Você está me perseguindo, porque quando você persegue os meus servos, quando você persegue aqueles que estão a meu serviço, você também me persegue. Porque Jesus disse assim: eu sou Jesus a quem persegues. Porque quando Paulo caiu no chão, que ele ouviu a voz do Senhor, e ele disse: quem és, Senhor? E a voz do céu dizia: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues, né? Então perseguir a igreja de Deus, perseguir o povo de Deus, é perseguir o próprio Deus, né? É perseguir o próprio Deus. Então é tolice, é burrice, né? Então, aqui fala que não há entendimento em Edom, né? Aqui, cadê? Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão, puseram debaixo de ti uma armadilha, e não há em Edom entendimento. E não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento na montanha de Esaú. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom.
de Edom e o entendimento da montanha de Esaú? Os teus valentes, ó Temar, estarão